Olá, eu sou Douglas Marcelo e no vídeo de hoje eu vou contar para você como o Ho Oponopono transformou a minha vida e como essa prática pode transformar a sua. Em 2009, eu fui diagnosticado com depressão e TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Nessa época eu procurei alguns psicólogos, alguns médicos e fiz tratamento, tanto para depressão quanto para o transtorno obsessivo compulsivo. Em 2011 eu recebi a alta e justamente no dia da minha alta, que a psicóloga deu alta dizendo que eu não precisava mais ir para terapia, a minha avó faleceu. Devido a isso, eu precisei mudar de cidade, eu morava em Belém, e vim para Fortaleza, morar com a minha mãe. E durante esse processo da morte da minha avó, a mudança de cidade, o quadro da depressão acabou se agravando. Para piorar a situação, assim que eu cheguei em Fortaleza, eu fui assaltado com uma arma de fogo, e isso acabou se repetindo umas 2 vezes. E uma delas, na porta do meu condomínio. Esse fato mexeu muito comigo, porque eu já tinha um quadro depressivo, juntou com medo de sair de casa por conta dos assaltos, a crise de pânico, de ansiedade, foi o que acabou culminando na minha síndrome do pânico. Em 2014 eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. Eu perdi um semestre na faculdade porque eu simplesmente não conseguia sair de casa. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de abrir uma janela do quarto, eu tinha medo de encontrar pessoas na rua, eu tinha medo de tudo. Eu não conseguia mais viver. Foi que, depois de muito procurar, depois de fazer quase 9 anos de terapia, eu conheci um psicólogo que me falou sobre o Ho Oponopono. Ele disse que era uma técnica havaiana de cura que ele estava conhecendo e que ele queria me apresentar. Eu confesso que quando ele me contou sobre a técnica e a prática de vida, era uma coisa que eu não conseguia acreditar muito, porque ele dizia para mim que sempre que eu achasse necessário, eu repetia as 4 palavras: eu sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Sempre que vinha o medo, o pânico de sair de casa, algum sintoma da síndrome do pânico, para que eu repetisse essas palavras. E ele me dizia que aquilo ia conseguir me curar. Eu ouvi isso durante algumas semanas e eu não praticava. Eu passei semana após semana ouvindo ele falar sobre o Ho Oponopono e eu confesso para vocês que eu não acreditava. Eu não conseguia assimilar como 4 palavras conseguiam transformar a realidade de alguém. Eu não acreditei no que ele me dizia. Foi então que numa noite que eu estava muito desesperado, eu cheguei com a minha mãe e eu lembro que, por conta da depressão, da síndrome do pânico, eu não conseguia mais trabalhar. Eu não conseguia mais sair de casa e eu estava completamente desesperado, muito, muito, muito desesperado. Eu sentei, a gente tinha um escritório no apartamento onde eu trabalhava. Eu lembro que eu sentei no chão do escritório, coloquei uma meditação do Ho Oponopono porque eu lembrei o que o psicólogo me falava para eu repetir as frases sempre que eu sentisse medo, sempre que aquele sentimento de medo, de depressão, de tristeza viesse, que eu repetisse: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E eu coloquei no YouTube meditação Ho Oponopono e eu fiz a meditação. Nesse dia, eu estava precisando pagar a conta de luz, de água e o aluguel. Eu estava com R$120 na minha conta. Não tinha mais nada, 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 nada. E eu lembro que eu contei para minha mãe o desespero que eu estava sentindo, porque eu não tinha condições de pagar as contas, eu não conseguia trabalhar, eu estava só sobrevivendo. E eu fiz a meditação, comecei a fazer a meditação e naquele mesmo dia eu tinha uma loja virtual na época. Nesse mesmo dia a loja vendeu R$3.000. Foi o dinheiro que eu precisava para pagar o meu aluguel e para pagar as contas que eu estava precisando pagar. E então, desde então, eu comecei a colocar o Ho Oponopono como uma prática de vida, como algo que eu precisasse fazer todos os dias. E eu levei isso para minha vida,
mostrei para outras pessoas, para meus amigos, para minha mãe, e eu vi a transformação que essa prática de vida fez na vida de muita gente. Durante esse período que eu vi que a prática dava certo, que eu comecei a acreditar que o Ho'oponopono dava certo, sempre que eu sentia uma tristeza, uma angústia, eu lembrava de repetir as 4 palavras: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Isso começou a ficar tão natural que eu comecei a perceber que eu praticava sem notar. Ficou uma coisa natural. Sempre que eu via uma situação que não me agradasse, eu repetia aquelas 4 palavras e elas me confortavam de alguma forma, me ajudavam de alguma forma. Foi então que eu comecei a divulgar o Ho'oponopono e as transformações que essa prática de vida fazia na vida das outras pessoas e da minha. Eu cheguei no momento que eu estava tão bem, que estava tudo dando tão certo, que eu deixei de praticar. Sabe quando você acha que tá tudo tão bem que nada mais vai acontecer? Pois é, eu acreditei nisso. E eu parei de praticar o Ho'oponopono e deixei pra lá. Foi então que, em fevereiro de 2017, o centro de distribuição dos Correios de Fortaleza pegou fogo e eu tinha R$10.000 de mercadoria no correio da minha loja antiga que eu tinha. E eu simplesmente perdi R$10.000 de mercadoria, mais alguns produtos importados que eu não faço ideia o que tinha lá. A incerteza voltou, a depressão voltou, a angústia voltou. E nesse mesmo período que teve o incêndio no correio e que eu deixei de praticar o Ho'oponopono, a minha mãe foi demitida, minha mãe professora, ela foi demitida da escola que ela dava aula e ela adoeceu. Foi bem complicado, porque eu estava vindo de uma fase muito boa, onde eu estava com ganhos muito bons, e fez isso. E eu fiquei sem entender. Foi então que, numa madrugada de muito desespero, muito desespero, eu estava no YouTube, era mais ou menos umas 3 horas da manhã. Eu não estava conseguindo dormir, porque nessa semana eu tinha que pagar um aluguel, eu tinha que pagar minha conta de luz, se eu não pagasse iam cortar. Enfim. Navegando pelo YouTube, eu vi um vídeo que dizia mais ou menos assim: cure a sua vida através do Ho'oponopono. E era um vídeo da Beth Russo. Esse vídeo imediatamente fez com que eu lembrasse de tudo que eu tinha passado, de como aquela prática de vida me transformou durante um período e de como tudo ficou tão bem. E eu voltei a praticar o Ho'oponopono por conta desse vídeo da Beth Russo. Eu comecei a fazer a prática do Ho'oponopono como a Beth Russo ensina, as 108 repetições. Primeiro para mim: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Douglas abençoado: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E eu percebi como a prática do Ho'oponopono me trazia paz, me trazia serenidade, afastava a tristeza, a depressão, a angústia que eu sentia naquele momento. E durante uma meditação das 108 vezes que eu estava fazendo o Ho'oponopono para mim, eu recebi um insight que dizia mais ou menos assim: faça um japamala. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha feito um japamala, que eu não sabia o que era de verdade, exceto pelos vídeos da Beth Russo que ela falava, mas assim, eu nunca tinha visto um japamala de perto. Eu não sabia nem como fazer, nem por onde começar, enfim. Mas eu decidi seguir a minha intuição e comprar os materiais para fazer o meu japamala. Eu fiz o japamala para mim, postei no meu Instagram pessoal, e uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, uma moça que eu nunca tinha visto na vida, respondeu a minha foto no Instagram perguntando se eu vendia o japamala. E eu respondi para ela dizendo que eu não vendia, que eu tinha feito para mim e que eu não trabalhava com isso. Mas ela insistiu muito para que eu vendesse para ela, eu acabei fazendo um japamala para ela, para vender.
Essa moça nos outros dias sumiu, não comprou Japamala comigo e eu decidi fazer um Instagram para compartilhar os Japamalas que eu estava fazendo. Eu não tinha pretensão nenhuma com a página, de verdade. Até porque eu não acreditava que os Japamalas que eu fizessem fossem bonitos para postar. Mas eu comecei a postar e felizmente deu certo. E de 2018 para cá eu já entreguei cerca de 1000 Japamalas pro Brasil inteiro. E para alguns lugares do mundo. Eu tenho clientes em Portugal, clientes na Espanha, no México. E eu contei tudo isso para vocês. Eu contei a minha história aqui, um pouco da minha história resumida para vocês, porque eu acredito muito que o Ho Oponopono pode transformar a vida de muitas outras pessoas, como transformou a minha. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se ficou alguma dúvida sobre o Ho Oponopono, sobre como praticar o Ho Oponopono, eu vou deixar minhas redes sociais aqui do lado. Vai lá, pesquisa no Instagram, me segue lá, deixa sua dúvida aqui embaixo também, se tiver alguma, que eu vou responder. Eu desejo para você uma vida abençoada, próspera, abundante e com muita luz. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. É isso, até mais. Tchau, tchau.